Eu vi na Chapada a alma dessas personagens. Não era só aquele corpo que elas tinham, nem suas trajetórias e história. Esse lugar, essa paisagem da história, que para mim é muito mais que um cenário, é paisagem, né? As pessoas estão ali moldando, modificando esse lugar. No fundo, a gente espelha o lugar, né, onde a gente está, e elas estão espelhando a força dessa paisagem, dessa geografia também. Aí eu vi que fazia todo sentido que a história fosse ambientada aqui. O meu contato com os agricultores, agricultoras e com toda sorte de pessoas, professores, lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais, o meu contato com todas essas pessoas enriqueceram a minha visão de Brasil, a minha visão de mundo. Dona Ana jamais se recuperou do ocorrido. Mal saía de casa para o quintal ou terreiro. Costumava sentar na beira da cama, arrumava e desarrumava sua mala de couro. Retirava os objetos, roupas, frasco de perfume vazio, um pequeno espelho, uma escova de cabelo velha, um missal, papéis que pareciam ser documentos. O livro de Tamar, O Torturado, ele dialoga demais com a minha vida. Ele dialoga com a minha saída do Recôncavo, ele dialoga com a minha ida para Salvador e ele dialoga com a minha vinda de Salvador para Chapada. Quando eu chego na Chapada em 2019, que eu começo a investigar sobre a Chapada Diamantina, no Google aparece Torturado. E aí eu comecei a ler e imediatamente a história dialoga perfeitamente com a minha história, com tudo que eu vivi. E aí eu fui conhecer as comunidades quilombolas de Iraquara e aí começou tudo isso, foi uma teia, uma coisa foi ligando a outra e foi surpreendente. E aí eu levei isso para a sala de aula e aí mudou também o meu trabalho completamente na sala de aula, porque aí eu comecei a fazer as aulas de campo. Eu trabalhava muito na sala, com literatura na sala de aula, mas isso me despertou a ideia de que a literatura, principalmente o Torturado, ele não era um livro de sala de aula. Ele precisava dialogar com os muros fora da sala de aula, e principalmente com as comunidades quilombolas. E aí que surgiu a ideia de levar os meninos para essas aulas de campo nas comunidades. A história desse livro é muito interessante, porque esse livro ele chegou em minhas mãos em 2021, e ele faz parte da nossa primeira aula de campo no Pantanal Marimbus. Ele é essa história, ele conta essa história, né? A primeira vez que eu fiz uma aula de campo com os meus alunos no Pantanal Marimbus, para poder falar desse cenário, né, da história e tal, nós tomamos uma chuva lá, e aí o livro perdeu a capa e ficou nesse estado. Mas ele é o meu livro de trabalho, é o livro que eu anoto as coisas, né? É o livro que eu carrego todos os dias para a sala de aula. É o livro que a gente vai dialogando, é o livro que eu vou fazendo as anotações para poder conversar com eles na sala de aula. Então, é o meu livro. Torturado, assim, ele me tra- transmite para mim um sentimento maravilhoso, porque mostra a ancestralidade, a história da nossa terra aqui, né? E eu acho linda essa história. E além de abordar várias temáticas, ele é algo que está presente no nosso dia a dia e eu acho linda essa parte. Eu me sinto representado pelo livro, porque ele abordando toda a nossa cultura aqui, a nossa ancestralidade. Minha família, quando lê um livro, ela se interessa por muita coisa. Então eu gosto disso, de interesse. Então o livro me identificou muito com isso, com interesse. Aí pronto, eu tô lendo até hoje. Acabo, leio de novo, acabo, leio de novo. E aí isso cresceu demais. Aí a gente começou a produzir arte a partir disso tudo. E aí veio o teatro, veio o Rios de Sangue. Ô, minha Santa Rita Pescadeira, Valene, minha santa, me ajuda nesse momento, por favor. E foi um rio que foi se condensando, que foi se condensando, foi virando essa coisa densa. E hoje virou um mar de possibilidades para mim e para os alunos. Me identifiquei com a Bibiana. A história dela é mentir a minha, praticamente. Porque o que ela passou no livro, praticamente que eu passei na minha vida. Praticamente. Só não cortei a língua da minha irmã. Mas praticamente foi tudo igual. O que aconteceu com ela também foi praticamente tudo igual a minha. Então me identifiquei muito com a Bibiana, tanto que eu gosto muito de fazer a Bibiana. Eu me inspiro nela. Eu falo, eu vou ser Bibiana pro resto da minha vida. Essa é uma personagem minha. Mulheres como Luzia, mulheres como Bibiana e Belonísia, mulheres que são mulheres que estão em todo canto. São mulheres que retratam e representam a força histórica de comunidades inteiras cuja história tentou invisibilizar, cuja historiografia oficial tentou
produzir apagamentos, esvaziamento das suas histórias. Então, essas mulheres são mulheres, né, que estão por aqui, são mulheres que estão na Chapada, são mulheres que estão em Mucugê. A verdade é que a vida de todos nós, ela é muito parecida. A vida de todos nós, em algum momento, elas vão se entrecruzar em alguma história, em alguma memória. Mas Torto Arado, especialmente, a gente se encontra muito nela. Eu especialmente, porque a década em que ele descreve, né, o tempo, o lugar, o rio, os personagens, se comunica muito com tudo que eu vivi, com a minha história, história de irmãos que vão embora, história de pais que vivem quase que à míngua, né, de casa com muitos filhos, de abandono, de judiação, história de injustiça social. Então, Torto Arado, ele traz para o mundo esse, olha para aqui, o Brasil veio disso aqui, a década de 80 era isso aqui, a década de 90 isso aqui, hoje ainda tem isso aqui muito. Então, eu me emociono de falar de Torto Arado, porque eu falo da minha própria vida. Quando eu vi a primeira vez o livro Torto Arado, a capa, eu comecei a ler, falei, gente, esse moço deve ser muito especial, viu? Eu não tinha ainda conhecido ele. Aí, quando eu conheci ele pessoalmente, conversei com ele, eu falei, nossa, agora eu entendo porque ele fez esse livro, falar um pouco sobre nós, porque realmente ele também é muito especial, generoso e tem uma sensibilidade muito top. Tinha que ser ele para contar essa história mesmo. Quando eu li Torto Arado, ele ainda estava começando a fazer o sucesso que ele fez, assim, estava naquela primeira onda, assim. E eu fiquei completamente chocado porque eu pensei, era esse livro que eu estava buscando. Eu acho que esse foi o insight. No primeiro capítulo eu pensei, é isso. Porque ele não era uma tese sociológica sobre a pós-escravidão e ele também não era só um romance. Ele tinha todo o teor acadêmico sobre a formação do Brasil, sobre as consequências da escravidão, sobre as formas análogas da escravidão que ainda existem hoje. Só que isso tudo através, eu fico até arrepiado, porque isso para mim é a coisa mais poderosa da literatura, que é tudo isso através das personagens, através da história. E Torto Arado faz isso de uma forma muito poderosa, assim, porque você se importa muito com aquelas personagens, você se apaixona por elas, você quer saber o que vai acontecer com elas, você sofre pela língua que foi perdida, e ao mesmo tempo, a cada 5 páginas você leva um tapa na cara, assim, por ser relembrado de que esse é o lugar que a gente está vivendo, e que essa situação que parece absurda das pessoas trabalharem sem ser remuneradas, sem serem donas da própria casa, ela acontece até hoje. Essa não é uma história de 300 anos atrás, é uma história de agora. Bibiane Belonísia, desabafa nossa avó. Fala, eu te arranco a língua sem saber que a língua estava em minha mão. Como eu ia ambientar a história, decidi ambientar a história na Chapada, o jaré passa a ser um elemento central também para entender o que está em jogo naquela localidade, naquela região. Estava atento a tudo isso, mas eu tive a oportunidade de conversar com a curadora Derina, de frequentar, de participar de algumas cerimônias do jaré na Chapada. E isso foi importantíssimo para que eu chegasse, eu acho que ao âmago daquilo que eu precisava, né? Na verdade, acho que a gente se encontrou no livro. Eu li o primeiro livro, Torto Arado, e aí eu falei, gente, isso aqui é parente. Eu li o livro e vi um parente. Falei, não, isso é um tupinambá. Aí eu falei, a gente vai se encontrar um dia, né? Que a gente vai lendo, o livro para mim também é um oráculo. Eu vou lendo, vou encontrando coisas, não é simplesmente um livro, né, para mim. E aí esse chamado de entender também a linguagem dos encantados, explicar de uma forma mais, né, diversa, né, o que é o encantado,
Eu falei, nossa, essa pessoa é um tupinambá. Para explicar isso, tem que ser um tupinambá. Meu parente. E aquilo ali foi um chamado do próprio livro, eu acho da própria essência dele, né? E eu apenas traduzi. Eu acho que é uma tradução ao povo para as pessoas verem, né? Porque muitas pessoas só vê com os olhos, não vê com a imensidão, desde a audição, desde a textura da pele, desde o sentimento, porque eu acho que é muito sensorial, é muito mais, né? O ver, não é ver só com os olhos, né? Ver com toda a imensidão. E aí a gente traduz, então, dessa forma, que é aquele momento, aquele encontro e aquele momento que me pediram para colocar um cocá em um tupinambá, que estava sem o seu cocá, né? Ele não era, ele é digno de estar com o cocá, e ele estava na ausência de um cocá. Então aquilo ali foi para coroar e ele se representar, entender que ele tem um compromisso não só com os povos de África, mas também com seus povos originários, o qual descende, né, muito dos brasileiros. É o encontro justamente que a gente vê a presença da ancestralidade que existe, né, em todo o território nacional e, ao mesmo tempo, também aqui na Chapada Diamantina. Então, você tem um encontro de Célia com a ancestralidade indígena, Tupinambá, com o manto Tupinambá, que está de volta por meio dessas mãos e desses pés dessa mulher indígena. E a gente tem as traduções também das espiritualidades da Chapada Diamantina com os enredos que estão presentes nas obras de Itamar, particularmente o Jaré, que é uma representação especificamente aqui do território da Chapada Diamantina. Então, esses encontros, ele constrói esses fluxos, né? E a gente acaba, de uma certa forma, assim, metaforizando o encontro dessas duas personalidades que levam a nacionalidade do Brasil, a identidade brasileira, dizendo que são rochas, águas, ventos, né? E o fogo que se encontra aqui também na Frigê. A memória é fragmentos, ela é feita de fragmentos. E quando a gente precisa contar uma história, ela é formada, ela é amalgamada pela ficção. O Antônio Cândido, o crítico Antônio Cândido, dizia que todo ser humano tem direito à literatura. E ele dizia que a literatura ela pode ser lida e sentida de muitas formas. O canto do indígena, quando vai caçar, é literatura. Somos sempre esse fio que vai conduzir a história e vamos dar voz e trazer mais narrativa e oralidade para que as pessoas escutem na imensidão de que é essa escuta sensível.